Olá, seja bem-vindo, né, mais um vídeo aqui no nosso canal Finanças Descomplicadas, né? Nesse vídeo nós gostaríamos de abordar uma forma de investimento que não é muito disseminada no Brasil, mas que ao longo do tempo tem ganhado muitos adeptos, né? E tem se mostrado como uma interessante forma de diversificação de investimento, principalmente para aqueles que gostam de investir no mercado imobiliário, né, que é um investimento que é muito comum entre os brasileiros. E esse tipo de investimento exatamente são os fundos imobiliários, né? Uma maneira diferente e inteligente de investir no mercado imobiliário. Nesse vídeo a gente quer mais dar uma introdução geral, né, aspectos gerais. Posteriormente nós iremos gravar outros vídeos, né, relacionados a esse tipo de investimento. Então vamos lá. O fundo, né, como é que ele é constituído? Em que é que ele consiste? Ele nada mais é, né, seria análogo a uma pessoa jurídica, né, que é constituída tendo por objetivo social investir no mercado imobiliário. Né? Geralmente, na concepção, na constituição do fundo, né, você já tem um imóvel definido, né, que o fundo pretende adquirir, ou eventualmente ele fixa, né, um valor de patrimônio, né, que vai ser arrecadado para constituir o fundo, para no momento seguinte ele ir atrás, ir ao mercado, identificar boas opções de investimento, né. É estabelecida cada fundo, né, quando ele fixa o seu patrimônio, que, como nós dissemos, está um pouco relacionado ao valor do imóvel que ele pretende adquirir. Esse patrimônio ele é dividido em cotas, né? Então fixa um patrimônio, né, em cotas, né? Você tem um valor de um patrimônio, por exemplo, um imóvel de 10 milhões ou 1 milhão, e divide em N cotas, né? E você pega nesse patrimônio, né, esse valor pelo número de cotas, então você vai ter o valor da cota inicial que vai ser ofertada, né, ao mercado, né? Exatamente dividindo-se o valor do patrimônio, que geralmente está relacionado ao valor de aquisição do imóvel, pelo número de cotas, né? Essa cota inicial no lançamento do fundo, né, geralmente, a maioria das vezes, ela é comercializada pelo valor unitário de R$100. Então seria uma cota inicial do fundo, seria o valor, né, de constituição do fundo dividido pelo número de cotas, que daria a cota inicial de R$100. Essa é a regra vigorante no mercado brasileiro, né? Bom, concluída essa oferta inicial, então todos que têm, é muito divulgado, tem um prazo, né, para que as pessoas possam demonstrar o interesse. Então, a partir do momento que as pessoas se interessam e fecham e constituem todo o valor, é arrecadado, né? A partir daí essas cotas elas passam a ser negociadas, né, na Bolsa de Valores, né, já no mercado secundário, né, de forma similar às ações. Então você tem a constituição do fundo, aquela oferta inicial, tem os interessados iniciais, né? E a partir dali, depois que é concluído todo esse processo, né, que é arrecadado o dinheiro necessário, né, quem adquiriu pode, né, a partir de um determinado momento, passar a negociar as cotas, né, na Bolsa de Valores. Os fundos imobiliários no Brasil, eles contemplam uma variedade, uma grande gama de tipos e espécies de imóveis, né? Você tem fundos, né, que aportaram recursos para imóveis residenciais, seja para condomínios verticais ou condomínios horizontais. Geralmente, esse tipo de fundo, ele visa obter recursos do mercado, né, para exatamente construir, né, esses edifícios, né, residenciais. E ao final, e ao final da construção, que são vendidos, né, o lucro ele é rateado entre aqueles que adquiriram as cotas do fundo. Então geralmente não é um fundo que se prolonga no tempo, ele tem um prazo, geralmente está relacionado com a construção, capital recurso para a construção, né, com a venda de todas as unidades, por exemplo, de apartamentos, né, de um condomínio vertical. Então é rateado o lucro entre os cotistas, né? Geralmente na fase de construção até a conclusão definitiva das vendas, né, existe a chamada renda mínima garantida. Ele pode ir pagando mês a mês um valor fixo, né, até que depois tem uma complementação, né?
Você tem fundos, né, que adquiriram instalações de instituições de ensino superior, de universidades, né? Então geralmente a própria universidade ela tinha ao longo do tempo aquele imóvel, então para se capitalizar o que é que ela faz? Ela vende as suas instalações físicas, né, para um fundo, né, e posteriormente ela aluga do fundo, né? E com isso o que é que eu faço? Esse aluguel que é arrecadado é distribuído pelos cotistas proporcionalmente ao número de cotas que cada um tem. Você tem fundos de lajes corporativas, né, que são imóveis comerciais e escritórios, né, de prédios, né, localizados em áreas estratégicas das grandes capitais do país. Você tem fundos que exploram empreendimentos, né, na área de saúde, hospitais, na área de hotelaria, os hotéis, né. Você tem fundos, né, que exploram shopping centers, né. Esses fundos eles têm as rendas tanto do aluguel das lojas, né. Algumas vezes esse tipo de contrato de lojas em shopping centers, né, você tem um valor mínimo de aluguel ou um percentual sobre o faturamento. Você tem uma renda também extra, que é, por exemplo, outros serviços, como estacionamentos. Então, tudo isso entra para a renda desses fundos, né, de shopping center. Né? Você tem galpões, né, industriais e comerciais, geralmente em áreas, né, mais afastadas do centro urbano. Né? Você tem fundos de fundos. Né? São constituídos exatamente para adquirir cotas de outros fundos. Né? Então, você tem aí quando você compra cota de um fundo de fundos, você está comprando cotas de vários outros fundos. Então você tem aí uma grande diversificação, né, nesse investimento. Né? E também tem fundos que adquirem títulos, né, de dívidas imobiliárias, né, certificados de recebíveis, letras hipotecárias, coisas do gênero. Né? Também tem fundos de agências bancárias. Né? Terceiro, você tem geralmente esses fundos relacionados a agências do Banco do Brasil e da Caixa, né, que eles venderam algumas de suas agências, né, inclusive prédios, né, edifícios centrais, como o Banco do Brasil em Brasília, então, para esses fundos e alugaram por períodos longos aí de 20 anos, né, e passam a pagar o aluguel para esse fundo e o fundo distribui aos cotistas. Né. Quais são as principais vantagens e desvantagens, né, que você tem investir em fundos imobiliários? Né? Como vantagem, você pode custar baixo custo de investimento. Né? Você tem, como vimos, né, geralmente as cotas são lançadas a R$100, né? Crescem cotas, taxa de corretagem, que é um valor irrisório, né? Corretoras que cobram R$5 por operação. Né? E hoje você pode ver no mercado diversos fundos, né, sendo vendidos com cotas unitárias um valor bem inferior a R$100, né, R$68, R$70, R$90. Né? Então, um baixo custo de investimento. O rendimento mensal, né, geralmente os fundos eles têm que pagar mensalmente um rendimento para o cotista, e esse rendimento mensal ele já é isento de imposto de renda, porque o fundo, quando vai distribuir, né, esse rendimento mensal, ele já abateu o imposto de renda, então o cotista já recebe esse rendimento isento de imposto de renda. Boa liquidez, né? A partir do momento que ele passa a ser negociado na bolsa, depois de se concretizar aquela operação inicial, da oferta inicial, você pode comprar e vender, né, na própria bolsa de valores. É evidente que não tem aquela liquidez das ações, mas tem uma liquidez já razoável. Né? A possibilidade de reinvestimento de você, né, ao receber esses rendimentos mensais, né, está reinvestindo, adquirindo, né, cotas, né, do mesmo fundo ou de outros fundos, né, e a própria diversificação em si. Né, você pode, com pouco valor, comprar cotas de vários fundos, né, e inclusive dentro de cada fundo, né, você tem uma diversificação interessante. Né. Por exemplo, você compra a cota de um fundo de shopping, né, então está distribuído, né, ali você tem a renda de centenas, né, de lojas, que eventualmente a vacância de uma outra loja não vai trazer grandes transtornos, né, para o rendimento, né, mensal que é pago pelo fundo. Como de desvantagem, né, a gente poderia citar a volatilidade. Né, a volatilidade aqui no sentido de que há uma oscilação com as ações, né, no valor da cota. Né, certo? Isso aí para algumas pessoas que o fundo imobiliário ele é uma espécie de renda variável como as ações, né? Então algumas pessoas podem não ter um perfil de investidor adequado a essa volatilidade.
Mas, por outro lado, a volatilidade ela depende da própria liquidez, né? Então, existe essa volatilidade porque é um tipo de investimento que traz em si uma boa liquidez, né? Uma desvantagem na venda da cota, né? Se você teve o lucro, né, quando for vender as cotas do fundo, aí haverá incidência de uma taxa fixa de 20% de imposto de renda sobre o lucro. Outras informações interessantes, né? Então, como falamos que já existe uma boa liquidez, nós temos, né, na Bolsa de Valores já mais de 120 fundos, né, sendo negociados, né, diariamente, né? Então é bastante interessante, uma grande diversificação de fundos, né, de vários tipos, né, de empreendimentos imobiliários, né? Uma rentabilidade média mensal também bem interessante, fundos aí, grande parte dos fundos pagando entre 0,8% e 1% ao mês, né? Uma taxa muito interessante, né? E o fundo imobiliário ele se revela como uma interessante alternativa de investimento com foco em renda, né? Então quem quer construir, está almejando uma renda futura, complementar a aposentadoria, então ele se apresenta como uma renda bastante interessante, um tipo de investimento bastante interessante com foco na renda, né? Exatamente porque é mensal, permite o reinvestimento, né? E aí fazer os juros compostos atuarem a seu favor, né? Além disso, você pode se beneficiar ao longo do tempo com a valorização dos preços das cotas. Nesse caso, para se usufruir desse benefício, você tem que necessariamente, né, vender a sua posição em determinado fundo, né, com determinada quantidade de cotas, né? Já mantendo, você vai mês a mês, né, se beneficiando com o rendimento isento, né? O investimento em fundo imobiliário ele tem uma série de vantagens em relação ao aluguel de imóvel físico, né? Certo? São vantagens muito interessantes. Então, se você está pensando em adquirir um imóvel para o aluguel, eu recomendo que você faça uma comparação com as vantagens do fundo imobiliário, né? Essa questão eu não vou adentrar muito, porque ela será objeto de um próximo vídeo específico, onde nós vamos falar exatamente dessas vantagens, né? Vamos entrar em minúcias, que vantagens são essas, né, que tornam o investimento em fundo imobiliário mais atrativo do que adquirir um imóvel para aluguel, né? E como nós abordamos também, dependendo do fundo, ele já tem uma diversificação intrínseca, né? Já insto, né, ao fundo uma diversificação. Se eu compro um fundo de fundo, ali eu tenho vários fundos, né? Eventualmente um ou outro fundo determinado mês não pagar rendimento por motivos dos mais diversos, eventualmente outros fundos pagarão, então isso já acaba compensando. Então isso é sempre importante, essa diversificação, né? Sempre ter vários fundos, né, na sua carteira, e fundos que em si também já tem uma diversificação. Você tem lajes corporativas que são alugadas, né, para inúmeras empresas, então isso, shopping centers, né, tudo isso traz uma diversificação, ok? Então esses eram aspectos gerais, como nós falamos no início, sobre os fundos imobiliários. Vamos ter a oportunidade de falar mais a miúde em outros vídeos, né? Inclusive no próximo, esse que vai tratar as vantagens de investir em fundo ao invés de adquirir um imóvel para aluguel, um imóvel fixo, né? Então nós vamos abordar em outros vídeos, né? Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, né, faça a gentileza clicar nesse link, inscreva-se no canal, né, para ter acesso aos próximos vídeos que serão publicados, né? E se você também ainda não baixou o nosso primeiro e-book, o e-book gratuito do nosso canal Finanças Descomplicadas, chamado Cartão de Crédito, 4 benefícios que não podem ser desprezados, né? Não perca tempo, eu vou deixar deixado no histórico aqui abaixo do vídeo um link onde você pode baixar gratuitamente esse e-book. É isso aí, então até o próximo vídeo.